A cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, vem ganhando grande importância na medicina pelo seu potencial terapêutico para uma série de condições de saúde. Da mesma forma, a ayahuasca, bebida popularmente conhecida por seu uso em rituais religiosos, também tem demonstrado significativos resultados em usos medicinais. Apesar dos notáveis efeitos positivos na saúde de pacientes, as pesquisas e tratamentos baseados nessas substâncias ainda carecem de muitos avanços, inclusive no que diz respeito a questões burocráticas. Neste episódio do Fator Ciência, conversamos com os professores Francisney do Nascimento e Fabiana Aidar Fermino, da UNILA. Francisney do Nascimento é professor de farmacologia clínica do curso de medicina e coordenador do mestrado em biociências. Tem graduação em farmácia, mestrado e doutorado em farmacologia e pós-doutorado em estudos da dor. Tem experiência na área de farmacologia e neurociências, com ênfase em farmacologia da dor e depressão. A professora Fabiana Aidar Fermino é professora e pesquisadora do curso de medicina da UNILA. Ela tem graduação e doutorado em medicina, com experiência na área de hematologia geral e transplante de medula óssea. Professora Fabiana, professor Nascimento, obrigado por vocês aceitarem o nosso convite para a gente falar um pouquinho sobre essas pesquisas, né, que são desenvolvidas, esse tema tão amplo e tão polêmico e complexo, que são as pesquisas com cannabis e com ayahuasca, né, voltadas para a medicina, né, digamos aí a medicina do século XXI, podemos dizer assim, né. Então, para a gente começar, eu queria que vocês explicassem mesmo para a gente o que são, né, afinal de contas, essas substâncias, né, que muita gente talvez desconheça ou já tenha ouvido falar, mas não entenda completamente, né, o que é, afinal de contas, a cannabis utilizada para fins medicinais, para fins terapêuticos, e o que é a ayahuasca. Olá, Mayara, obrigado pelo convite, muito grato, muito feliz de poder compartilhar um pouco do que a gente faz aqui na universidade, sobre cannabis e sobre a ayahuasca também. A cannabis, no caso, vulgo maconha, chamamos de maconha. Cannabis sativa, uma planta originária da Ásia. Há registros de pelo menos 8.000 anos que ela existe e é utilizada tanto de forma medicinal, ou forma religiosa, ritualística, forma recreacional, na China, região da China, da Índia e do Nepal. Então é uma planta já com um histórico muito grande e tanto uso de forma não medicinal, que a gente chama de forma recreativa, ou também, e cada vez mais se estudando hoje em dia, as formas medicinais dela ou as capacidades medicinais da cannabis sativa ou da maconha. Bom, obrigada pelo convite também. A ayahuasca, então, na verdade, ela é a combinação de duas plantas, né? Então, é uma bebida que se obtém pela decocção de duas plantas, então um cipó, que é popularmente conhecido como jagube ou mariri, e das folhas de um arbusto, que popularmente conhecido como chacrona. Então essa bebida tem várias características interessantes, tem efeitos psicoativos e atualmente ela vem sendo pesquisada em algumas áreas e ela é utilizada em rituais religiosos. No Brasil, a ayahuasca ela é legal do ponto de vista de ser utilizada nesses rituais, né? Nesses rituais religiosos, mas não existe um comércio, por exemplo. Não existe. Então, ela é autorizada para esse uso específico, ritualístico, que a gente fala, e ela pode ser utilizada nas pesquisas de acordo com todos os requisitos éticos, todas essas questões que regulamentam as pesquisas, mas não existe comércio, né? Então, para as pesquisas, a ayahuasca é doada. Entendi. Já a cannabis tem uma diferença, né? Porque ela não é legalizada em nenhum aspecto, né? Aqui no Brasil. Ela não pode ser plantada nem comercializada, né? Como que funciona isso para pesquisa, por exemplo? Essas dificuldades de se obter a planta? Com relação à cannabis, há várias limitações, infelizmente, né? Considerando que a proibição da cannabis de forma global data dos anos 50, 60, então a proibição da cannabis do uso recreativo também proibiu qualquer tipo de pesquisa.
Então, podemos considerar que há um vácuo de quase que 50 anos, sem estudos, sem conhecimento sobre a cannabis, e agora há uma onda mundial de retomada de estudos, com principalmente o objetivo medicinal da cannabis. Alguns países já estão regularizando, tanto para forma medicinal ou não medicinal. E no Brasil, no momento, é possível algumas coisas como, por exemplo, é possível o médico prescrever cannabis para algumas patologias, considerando pacientes que não conseguem, usam outros medicamentos, mas não conseguem um tratamento ideal, o médico pode prescrever a cannabis. No entanto, não há como comprar no Brasil, não há produto disponível no Brasil. Então, o paciente tem duas vias, ou importa esse medicamento e tem um custo bastante elevado, qualquer patologia, mas no mínimo $2, $3 mil mensais custaria para o paciente adquirir isso, ou ele entra por uma via judicial, solicitando para o Estado bancar esse custo, o que também leva muitos meses, ou às vezes chega até a anos, e tem um custo aí para o Estado, mas também um processo bastante burocrático. Então, mas no Brasil é importante mencionar que não é proibido vender medicamento base cannabis. Ainda não há produto disponível, nenhuma empresa colocou no mercado ainda. Mas se há uma indústria que, porventura, tem um medicamento pronto para colocar no mercado, passando por todos os testes que a Anvisa preconiza, é possível vender no Brasil hoje. O que apenas é proibido no Brasil ainda é o cultivo. No entanto, se você proíbe o cultivo, você limita todo o resto, tanto o uso clínico quanto a pesquisa. Então, é possível prescrever, seria possível comprar no Brasil, se já tivesse algum produto, medicamento aqui. Há uma promessa de um medicamento chegando no Brasil à base de cannabis ainda esse ano, para 2 da esclerose múltipla, mas ainda não é disponível. Então, o acesso ao paciente ainda é super limitado. E a pesquisa ainda mais. Então, a pesquisa você apenas poderia importar também, mas também um custo super elevado que fica quase que inviável. No Brasil, há no momento apenas uma empresa, uma indústria farmacêutica, que está fazendo alguns testes como ela importa a planta do Canadá ou da Holanda e está começando a produzir um extrato à base de cannabis aqui no Brasil para pensar em desenvolver um medicamento, mas isso ainda leva alguns anos. E a que se deve, assim, digamos, houve, né, esse período em que uma determinada guerra contra as drogas, digamos assim, limitou e fechou tudo de uma forma em que atrasou até mesmo a pesquisa, né? O porquê que isso ocorreu, por que isso ocorre? Foi uma questão de desconhecimento? Foi uma questão de preconceito? O que ocorreu nesse período e por que a gente teve esse lapso assim, de tempo? É interessante destacar isso, que as pessoas, de forma geral, o senso comum pensa que a maconha faz mal e por isso foi proibida. Na verdade, se a gente for ver a história das proibições das drogas, vamos ver que qualquer droga proibida se usou como desculpa algo que poderia fazer mal. No entanto, haviam outros sempre interesses políticos, econômicos ou sociais na sua proibição. Assim é com o ópio, assim com a cocaína, e assim foi com a cannabis. A cannabis começou a ser proibida de forma mais intensa e também depois essa política chegou a outros países pela proibição nos Estados Unidos, por 3 grandes motivos. A imigração mexicana, que estava aumentando nos Estados Unidos, os mexicanos utilizavam muito a cannabis, né? Os mexicanos em espanhol, marihuana. Então, uma forma de limitar ou talvez de colocar mexicanos na cadeia é proibir algo que eles usavam muito, no caso, a cannabis. O outro interesse também é um interesse econômico, que a maconha ou a cannabis sativa é a base do cânhamo, que também sempre foi base para tecidos, para roupas, e estava surgindo o nylon, surgindo a indústria têxtil sintética, então seria interessante para essa indústria, esse grupo econômico, a proibição da cannabis. E por último, o interesse também político e policial, digamos assim. Nos Estados Unidos, entre os anos 10 e 20, durante 13 anos, o álcool foi proibido, né? A famosa lei seca. E a lei seca foi um desastre, foi um fracasso. As pessoas não deixavam de consumir bebida alcoólica porque era proibido, mas seguiam consumindo bebidas alcoólicas e aí com uma fonte insegura. Então, começou o contrabando de bebidas alcoólicas, aí surgiu a máfia de Chicago, aí surgiu o Capone, então até que existia toda uma polícia para fiscalizar isso. Quando a lei seca acaba, você tem milhares de policiais que não tinham mais o que fiscalizar ou o que proibir. Então também havia um sentimento desse meio de alguns departamentos de drogas dos Estados Unidos em ser útil proibir uma outra coisa, para essas pessoas não perderem seu poder e ter sua utilidade.
E aí tudo isso se resumiu também a alguns políticos da época, por exemplo, o Reagan também, que é um político da época, que usava elegeu a maconha como o principal inimigo número 1 dos Estados Unidos e financiou também alguns estudos, houve também estudos falsos, estudos comprados por alguns médicos, psiquiatras, algumas universidades que fizeram alguns estudos claramente resultados fabricados, a gente chama, para mostrar que a cannabis fazia mal, que a cannabis matava neurônios, enfim, que tudo isso é um mito. Então foi vários interesses não médicos científicos que culminaram com a proibição da maconha. Muita gente, esses grupos, ganhavam dinheiro, status, o poder se você proibisse a maconha, e assim foi feito, mas difundido como um pano de fundo, como se fosse uma droga diabólica. Enfim, inclusive, a mídia entrou muito nesse campo também. A fake news talvez surgiu com mais intensidade nos anos 50 sobre a cannabis. Eu pessoalmente, brinco que a cannabis é o ser vivo mais injustiçado da história da humanidade. É uma planta com dezenas de aplicações terapêuticas e é uma planta proibida. A planta mais medicinal do mundo, com certeza, é a cannabis. E em que momento, então, que se teve essa retomada, digamos assim, das pesquisas nessa área? Porque agora, então, está havendo um movimento de retomada, né? Já está sendo utilizada, já tem efeitos terapêuticos comprovados, né? E como que ocorreu essa mudança? E até em termos da ayahuasca também é bem recente, né, professora? Se vocês puderem contextualizar, assim, para a gente entender em que momento que estamos agora. Eu imagino que um dos principais motivos para a retomada dos estudos ou o início dos estudos mais científicos com a cannabis foi a descoberta de um sistema chamado sistema endocannabinoide. Ou seja, nós, humanos, mamíferos de forma geral, também produzimos cannabis endógena. Ou seja, nosso cérebro produz uma maconha endógena, entre aspas. Nós temos proteínas específicas para se ligar e receber informações da nossa cannabis endógena, que a gente produz, uma das principais se chama anandamida, e também a maconha que se fuma, a maconha da planta, os canabinoides da planta, também se ligam a esse sistema. Então, quando você descobre, em termos de fisiologia, de medicina, que há um sistema todo no nosso organismo que responde à cannabis, se começa muitos estudos em termos de farmacologia para você modular essas coisas e se vê isso como uma proposta, uma grande ferramenta terapêutica. Então, eu atribuo, talvez, o THC foi descoberto nos anos 60, pelo professor Rafael Michelin, do Israel, e nos anos 90 começa a se descobrir, então, esse sistema. E aí, a partir desse sistema, se vê uma grande janela de oportunidades para pesquisar cannabis e o sistema canabinoide como pesquisa. E aí começa a surgir, então, já no final dos anos 90, início dos anos 2000, se intensifica muito mais essa pesquisa científica pela cannabis. Com a ayahuasca, se a gente for pensar do ponto de vista de quantidade de artigos publicados, por exemplo, e se a gente for fazer uma retrospectiva histórica, porque o uso da ayahuasca em rituais religiosos aqui no Brasil, ele data da década de 30, mas a gente sabe que existem registros do uso ritual por indígenas na América Latina por muitos períodos antes. Então, há muito tempo antes, a ayahuasca já era utilizada. Mas como pesquisa, partindo, então, desse período aí em que surgem esses primeiros rituais, se a gente for pensar na totalidade desses artigos publicados, mais de 95% deles são dos últimos 18 anos, ou seja, antes dos anos 2000, a gente tem poucos artigos publicados. Uma coisa que é interessante, que acho que a gente precisa lembrar, é que as principais pesquisas acontecem para o tratamento de doenças que atualmente são problemas muito comuns, muito frequentes na população. Então, a gente vai ver que os resultados no tratamento da depressão, por exemplo, são importantes. E a gente sabe que depressão é um dos principais problemas de saúde pública atualmente, por vários motivos, né? E a gente tem a questão de outros tipos de situações que são difíceis de se tratar. Então, dependência química, por exemplo,
que existem resultados interessantes, transtorno de estresse pós-traumático, também existem resultados interessantes não só com a ayahuasca, mas com outras substâncias psicodélicas. Então, com a ayahuasca, nos últimos 18 anos, a gente teve a maior parte aí das pesquisas se desenvolvendo. Quer dizer, os estudos são relativamente recentes, mas os resultados já são muito bons, né? Mas qual seria algum entrave assim para as pesquisas, né? Porque a planta ela não pode ser comprada, né? O pesquisador precisa receber uma doação, certo, dessa planta. Como que isso funciona no meio acadêmico, assim? Isso se torna uma dificuldade, por exemplo? Sempre nós temos dificuldades. Então, na verdade, digamos assim, a tecnologia da produção da bebida, ela existe e ela pertence a essas comunidades religiosas, digamos assim, e aos povos indígenas. Então, existe toda uma questão de como ela vai ser produzida, as quantidades. Até hoje, o que se tem é essa produção da bebida de acordo com a experiência, com a tradição desses grupos. Então, a gente vai ter a doação da bebida pronta, né? E aí a gente vai fazer as dosagens, então aí a gente precisa ter todas essas questões resolvidas. Então, quem vai dosar, onde vai dosar, quanto vamos dosar, porque todas as pesquisas têm os seus detalhes. Então, se a gente vai usar uma quantidade de ayahuasca, tem que ser do mesmo preparado para todos os pacientes, senão você tem variáveis que podem interferir. Então, essas são algumas considerações que podem interferir, né, no andamento ou na agilidade das pesquisas, digamos assim. Além dessas questões práticas e burocráticas, né, no caso da cannabis é muito também burocrático, existe também dentro do próprio meio acadêmico, dentro do próprio meio médico, né, que seria efetivamente quem receitaria os tratamentos para os pacientes, também algum tipo de preconceito, ou tabu, ou desconhecimento sobre o tema? Isso é falado na academia? Como que é isso em relação a esses tratamentos? Existe tabu, assim como tantos outros temas. Então, não tem muito jeito de você falar de ayahuasca, por exemplo, sem falar de religião. E religião, por si só, já é um tema que tem lá as suas polêmicas. Você falar de um tema ou pesquisar uma substância que está relacionada com rituais religiosos dentro da academia, fazendo ciência, só isso já é um estranhamento até para a gente mesmo. Imagina para outras pessoas que muitas vezes desconhecem, né? Desconhecem não só os efeitos terapêuticos, não só os resultados das pesquisas, mas que desconhecem questões históricas da religião, que tem seus preconceitos, todo ser humano tem seus preconceitos. Então, às vezes é difícil a gente até conversar sobre esses assuntos por causa de tantas outras coisas que estão envolvidas no entorno disso, outros interesses. Então, é difícil, não é simples. Mesmo com relação à cannabis também, há ainda muito preconceito. Eu diria mais que preconceito, há desconhecimento, né? Como mencionei antes, o sistema canabinoide, descoberto nos anos 90, começando a chegar nos livros nos anos 2000, 2010 agora, a maioria dos médicos e farmacêuticos, que são os profissionais que trabalham mais diretamente com medicamentos, sequer estudaram isso durante a universidade. Então, se não estudaram, desconhecem. Se desconhecem, tem o medo, tem o estigma da planta, tem preconceito com relação a isso. Então, mesmo na academia, ainda é algo muito recente. E, embora, podemos destacar que o Brasil é pioneiro em termos de pesquisa com canabinoides também. O grupo do professor Carlino, um professor da Unifesp, já pesquisa e apresentou dados que o CBD, que é o canabidiol, uma dos principais constituintes da maconha, tinha efeitos antipilépticos já há 40 anos. Também há no Brasil outros grupos do professor Takahashi, em Florianópolis, ou o professor Zuardi, na USP de Ribeirão Preto, que já há décadas estudam efeitos medicinais da cannabis. No entanto, ainda assim, ainda há um preconceito bastante grande, infelizmente,
mesmo dentro da academia, mas facilmente também, visualmente, se vê que esses preconceitos, esse desconhecimento estão acabando ou reduzindo, tanto na academia quanto na sociedade. Esses dias eu vi uma pesquisa que em termos de um terço da população do Brasil já é favorável à liberação da maconha para uso medicinal. Há 10 anos atrás isso é 5% ou 2%. Então, o conhecimento está chegando, as pessoas estão descobrindo isso, tanto na sociedade quanto na academia. Quais os principais tratamentos, assim, que já estão em andamento, com bons resultados, assim, com pacientes com uma melhora visível, assim? Quais as doenças que já têm? O Canadá é o país que eu acho que mais está estudando, mais está avançado em termos de medicina da cannabis no mundo. E o Canadá tem um documento do ano passado, que lá está em termos de quase 40 patologias que têm potencial para ser tratado com cannabis. Entre eles, principalmente, dor, esclerose múltipla, depressão, ansiedade, dores de pacientes terminais com câncer ou com AIDS, epilepsia, Parkinson, Alzheimer, algum potencial também. Principalmente distúrbios do sistema nervoso central, de forma geral, são as principais patologias que, imagino eu, que nos próximos anos vão poder ser tratadas de forma correta, de forma já regular, com cannabis ou derivados da cannabis. E em termos, assim, de efeitos colaterais, né? Porque, no fim, todo medicamento tem, né, efeitos colaterais. Quais seriam os efeitos desses medicamentos? Em termos de cannabis, isso é uma pergunta muito interessante, que hoje já está se vendo que talvez os efeitos colaterais da cannabis sejam os efeitos que o usuário, ou que fuma cannabis, que busca cannabis, busca, ou que gosta desses efeitos. Basicamente, um efeito de relaxamento muscular, um efeito de alguma amnésia transitória durante o uso, um efeito de indução do sono, indutor do apetite e também de alteração do humor, uma propensão maior ao riso, a também deixar a pessoa com mais disposição a falar. Então, na verdade, a gente tem alguns estudos mais recentes de alguns grupos, mas o nosso grupo aqui na UNILA, inclusive, começou a encontrar que algumas doses muito baixas de cannabis são terapêuticas. E essas doses muito baixas, eu estou falando de doses 100 vezes ou 200 vezes menor que uma dose de alguém que está fumando cannabis. Então, os efeitos adversos, quando você usa doses muito baixas, são quase que imperceptíveis, né? Mas há pessoas que possuem uma sensibilidade a qualquer substância, então há pessoas que possuem uma sensibilidade, mesmo com doses baixas de cannabis, podem levar a alguns sinais como taquicardia, como alguma confusão mental também. Nenhum medicamento, nem a cannabis, você pode dizer que não vai ter efeito adverso. Todos os medicamentos podem levar a efeitos adversos. Mas, de forma geral, são os efeitos adversos muito bem tolerados e nossos dados mostram que talvez a gente possa trabalhar com doses muito baixas de cannabis ou que as doses terapêuticas da cannabis sejam, na verdade, abaixo da dose do uso não medicinal ou do uso de um cigarro de maconha, por exemplo. Sendo assim, então, o medicamento pode ser, imagino que esses medicamentos vão ser muito seguros e com poucos efeitos colaterais. Importante destacar também uma outra coisa, existe um mito falando que maconha mata neurônios, né? Isso também surge de um estudo falsamente feito lá nos anos 50 para justificar essa proibição. E a maconha não mata neurônios, na verdade, muitas vezes a maconha leva a novos crescimentos, novos neurônios ou um novo rearranjo neuronal. Então, é um mito que se perdura, então ainda insiste. E a maconha também nunca matou ninguém. Nesses 8.000 anos de registro da cannabis, não há relatos de mortes ocasionadas pela cannabis. Então, a maconha é uma droga muito segura. Então, é uma outra grande vantagem de canabinoides como tratamento. Existe alguma contraindicação no uso, por exemplo, alguma condição que o paciente tenha que não seria indicado ele utilizar esses medicamentos? Uma das principais contraindicações são pessoas que sofrem de esquizofrenia ou algum tipo de psicose, né? De forma alguma, qualquer outra droga, medicamento, como álcool, por exemplo, deve ser indicada para, por exemplo, pacientes, crianças ou adolescentes que não necessitam disso. Por exemplo, o uso não medicinal, o uso de um cigarro de maconha para adolescentes, por exemplo, pode levar a alguns problemas que o adolescente ainda está em fase de desenvolvimento do sistema nervoso. Mas há estudos que mostram que também, inclusive
mais com adolescentes, talvez a cannabis, nessas altas doses, do uso de um cigarro, de maconha, por exemplo, pode precipitar episódios de psicose ou de esquizofrenia em pacientes com predisposição para isso. Então, de forma geral, a maconha deve, a não ser, lógico, com recomendação médica, deve ser evitada para menores de 18 ou 20 anos, com certeza. E no caso da ayahuasca, professora, tem algumas contraindicações, né? Sim, no caso da ayahuasca existem algumas contraindicações que são bem definidas. Então, indivíduos que tenham um diagnóstico de alguma psicose, por exemplo, a esquizofrenia ou sintomas psicóticos, não devem utilizar a bebida, né? E indivíduos que têm quadros de mania. Então, existe uma doença em que o paciente sofre alternadamente com períodos de depressão e períodos de mania. Então, esses pacientes não devem utilizar a ayahuasca. É uma contraindicação já bem conhecida. Outras situações em que existem algumas pesquisas, mas não se sabe, né, isso não está definido ainda, crianças, né, e gestantes. É interessante porque a gente sabe que alguns rituais religiosos não excluem essas pessoas. Então, gestantes, crianças, às vezes participam desses rituais, mas do ponto de vista científico não existe evidência ainda que garanta segurança nessas situações. Excetuando-se essas condições que eu falei, existem vários estudos que asseguram a ayahuasca para uso com segurança. Então, alguns dos casos tristes que a gente viu de desfechos desfavoráveis, óbito, eram pessoas que não deveriam ter utilizado a bebida. Então, isso é uma coisa importante da gente falar, porque às vezes o tema é envolto, né, numa aura de desconhecimento, e para a gente isso está claro, nem todo mundo deve utilizar a ayahuasca. Né? Então, isso é uma coisa importante. Naquelas pessoas que estão bem de saúde, nesses aspectos, e que têm outros problemas de saúde, não tem risco. Efeitos existem que são aqueles efeitos agudos, que são descritos com a bebida. Então, a bebida tem alguns efeitos que a gente chama de efeitos fisiológicos. Alguns deles são desagradáveis. Então, náuseas, vômitos. A pessoa pode ter, às vezes, uma sensação desagradável de o calor ou o frio, mas existem vários estudos que comprovaram a segurança da bebida. Mas isso também é momentâneo, né? É ali no momento em que a pessoa ingere a bebida. Esses efeitos são efeitos agudos que a gente fala. Então, esses efeitos de náuseas, vômitos, que são concomitantes aos efeitos psicoativos, né? Que cada indivíduo tem lá a sua experiência psicodélica, sua experiência mística, são concomitantes. Após terminado o efeito da bebida ali, esses efeitos não continuam, não seguem. Né? É interessante destacar também que, em termos de plantas medicinais, ou no caso, acho que não é uma planta, mas é uma combinação de duas plantas, em termos históricos, o uso de plantas ao longo de gerações é uma grande prova do que possui poucos efeitos adversos. Ou seja, a humanidade sempre testou plantas, comidas, e muitas plantas matam, são tóxicas, e sempre que houve isso, as pessoas, essa não usa mais. Passou para o filho, passou para o neto, essa aqui fez mal. Mas quando você tem uma planta, ou em alguns rituais, ou que não sejam rituais, assim como outras plantas, como espinha santa, como guaco, como qualquer outra planta, se há um uso tradicional, é uma grande prova do que isso é bem tolerado, tem poucos efeitos adversos. Diferentemente de você colocar um medicamento sintético no mercado, uma nova molécula, você começa a testa por 1 ano, funcionou legal, mas daqui 5 anos as pessoas usando isso todo dia pode levar a efeitos adversos. Então, plantas ou preparados de plantas, combinações de plantas que são usadas ao longo de gerações, já são uma boa prova do que possui poucos efeitos adversos. Beleza. Para a gente poder concluir, eu queria que vocês contassem um pouquinho das pesquisas que vocês estão realizando aqui na Unila, né, com a cannabis, com a ayahuasca. O que é que a Unila já está caminhando aí? O que vocês estão pesquisando? O que já existe aqui dentro da universidade? Aqui na Unila a gente fundou no passado,
no ano passado, em 2017, o grupo de plantas medicinais da América Latina, do qual eu e a professora Fabiana coordenamos. Em termos de cannabis, nós temos alguns estudos iniciando ainda. Um estudo que a gente finalizou, na verdade, foi uma paciente que possuía síndrome espástica, induzida por um acidente automobilístico, ela teve um traumatismo crânioencefálico e possuía muitos espasmos e alguns déficits cognitivos. E a mãe da paciente conseguiu, de alguma forma, um extrato de, entre aspas, passar para ela como CBD, o canabidiol. Portanto, destacar também, acho que eu não mencionei, as duas principais substâncias da cannabis são o THC e o canabidiol, o famoso CBD. O THC possui alguns efeitos que a gente chama psicoativos, ou seja, esses efeitos tóxicos ou que o usuário da maconha busca, alteração da amnésia, alteração do humor, relaxamento muscular, são efeitos do THC, enquanto o CBD não possui efeitos psicoativos. E essa paciente chegou aqui, nos buscou aqui na universidade, ao professor Elton, também que trabalha aqui conosco, e eu, dizendo que estava tomando CBD, que tinha comprado de uma forma ilegal, e que estava tendo efeitos bem interessantes, principalmente redução dos espasmos. Então a gente começou a acompanhar essa paciente, e no final viu então que dosou quimicamente esse extrato dela, e tinha THC e CBD, tinha mais THC que CBD nesse extrato. Então foi primeiro, a gente finalizou esse estudo, está em vias de publicação, demonstrando que, nesse caso, então, microdoses, doses abaixo de 1 miligrama, em torno de 200 microgramas de THC, uma dose super baixa, em torno de 200 vezes abaixo de uma dose psicoativa, apresentaram efeitos muito interessantes na redução dos espasmos, no incremento da atividade locomotora da paciente. A paciente não conseguia quase caminhar sozinha, não conseguia se vestir sozinha, não conseguia se alimentar sozinha, dado a limitação locomotora e o número de espasmos que ela possuía nos membros superiores ao longo de todo o dia. Isso praticamente zerou, então ela teve um incremento muito bom motor e também um incremento muito bom cognitivo, melhoria da memória dela, de algum pensamento, melhoria na fala. Então, foi um primeiro estudo que a gente começou a trabalhar aqui. Além disso, uma outra paciente também com uma história muito parecida, mas a gente trabalhou ela com Parkinson, uma paciente com Parkinson, também tomando um extrato de cannabis, doses baixas também. Também teve um incremento dos efeitos motores dela e um incremento também, uma redução da dor. E agora, para esse segundo semestre, nós estamos começando, vamos fazer um ensaio clínico, a gente chama de ensaio clínico randomizado, duplo cego, onde a paciente não sabe o que está tomando, nem o pesquisador, mas um extrato, uma doação de uma empresa aqui do Brasil, que vai avaliar, de forma geral, 45 pacientes com Parkinson, avaliando se melhora a atividade motora do Parkinson, a questão dos tremores, da rigidez, a dor, que acontece muito em pacientes com Parkinson, a depressão desses pacientes, que é muito comum também, eles possuem depressão, e a qualidade do sono. Pacientes também, além de forma geral, são pacientes mais idosos, que já têm algum déficit de sono, e o Parkinson aumenta muito isso. Então, no segundo semestre, a gente vai realizar esse estudo, faz parte de 2 mestrados aqui na universidade, mestrado em Biociências. Vai ser um estudo grande, então, avaliando os efeitos da cannabis sobre pacientes com Parkinson aqui. Alguns estudos, esse estudo vai ser um estudo inédito, em termos até internacional. Há estudos no Brasil que avaliaram só o CBD, que é uma das substâncias da cannabis, sobre o Parkinson, e teve alguns efeitos, no entanto, efeitos razoáveis, diria eu. A gente tem esperança que com o estado da cannabis, da planta mesmo, esses efeitos sejam mais interessantes. Então, nesse momento, a nossa linha está focada em cannabis e Parkinson. Em relação à ayahuasca, o que a gente vai estudar é o efeito, então, da bebida numa situação específica relacionada com a depressão, que é a depressão por luto e um tipo de luto patológico, que a gente chama, né? Então, a gente vai verificar se existe e como existe a influência aí da bebida nesses indivíduos e na ressignificação dessa forma de sofrimento. E a gente também vai investigar em outros tipos de perdas, mesmo que não seja luto patológico, né? Então, a princípio, a gente está começando com a ayahuasca, indo por esse caminho, já que a gente já está comprovado, né, que existem bons efeitos na depressão, a gente vai estudar esse aspecto específico. Ou seja, várias pesquisas já caminhando, evoluindo bastante aqui na Unila, né? O grupo começou no passado, mas já estamos
andando de forma significativa, um grupo grande com vários alunos de mestrado, alunos da medicina, colaborações com outros pesquisadores do Brasil aqui. Então, estamos com uma boa perspectiva para os próximos semestres, começar a apresentar alguns resultados interessantes feitos aqui na UNILA. Legal. Obrigada pela participação de vocês. A gente poderia falar muito mais, né? Mas acho que os principais tópicos aqui a gente conseguiu cobrir, né? Então, obrigada, professora Fabiana. Obrigada, professor Nascimento. E mais informações, vocês têm algum site, algum meio de contato que, se alguém quiser tirar alguma dúvida? Agradeço também o convite então, de vocês aqui, a Maiá, o pessoal da SECOM aqui da UNILA. Nós temos uma página no Facebook, se chama Descomplicando a Dor, que a gente posta lá notícias e algumas pesquisas iniciando, que o nosso grupo está iniciando. Ainda não temos site, mas também está dentro do nosso projeto uma plataforma mais interessante para se comunicar com o pessoal. Mas pelo Facebook, Descomplicando a Dor, pode mandar mensagem para a gente, que a gente tem um grupo grande que pode ajudar a responder, tirar dúvidas, enfim, ajudar em algumas questões relativas a isso. É isso, estamos à disposição e obrigado de novo.